Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma boa noite a todos. Estamos chegando ao final desse dia 17 de fevereiro, nesta quinta-feira, que a Igreja celebra a memória, a festa dos fundadores dos servitas. Servitas, portanto, são servos e servas de Deus, somos todos nós que estamos aqui para nos colocar a serviço do reino de Deus. Os servitas, esta ordem religiosa de eremitas, pessoas que vivem nos mosteiros. Assim, se colocando sob a proteção de Maria, servindo ao reino de Deus. Todos nós somos vocacionados a nos colocar diante dos irmãos e irmãs, servindo-os como servir a Deus. E a leitura de hoje é do capítulo 8, 27 a 33 do Evangelho de Marcos. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a respeito dele. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso aos discípulos abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim com o pensamento dos homens. Palavra da salvação. Cesareia de Filipe. Jesus deixa a região mais povoada, aquelas multidões que o seguem, e se retira, portanto, Cesareia de Filipe, vai para um lugar mais deserto, mais distante. E perguntamos a Marcos por que Jesus revela, ou então pergunta para os discípulos o que estão dizendo sobre ele. Será que Jesus quer saber qual é a sua popularidade, qual a influência que ele está exercendo? Não. Jesus percebe que as comunidades por onde ele passa têm muita dúvida sobre ele como filho do homem, filho de Deus. E por isso pergunta: o que o povo diz sobre mim? Dizem que tu és João Batista. Lembramos que João Batista foi morto, degolado por Herodes, portanto está morto. Profeta Elias viveu num passado distante, mais de 800 anos de Cristo, 700, 800 anos antes de Cristo. Jeremias também, 600 anos antes de Cristo. E as pessoas acreditam que eles voltaram. Jesus é um deles, ou algum dos profetas. Essa palavra algum dos profetas se reporta a Moisés. Moisés disse, enquanto caminhava com o povo, tirando-os do Egito para a terra prometida, que um dia o Senhor Deus, o Pai, suscitaria de entre os seus irmãos, diante de nós, o povo judeu, Deus vai suscitar um profeta que virá depois de mim. É a ele que vocês devem ouvir. Portanto, Moisés profetizou a vinda daquele profeta que devia ser ouvido por todos. Então o povo tem dúvidas e se pergunta: é alguns dos profetas ou aquele que o próprio Moisés profetizou? Mas Pedro responde em nome dos 12: não, tu és o Messias. Tu és aquele que foi sim prometido por todos os profetas, que agora estás aqui. Confirma isto porque
em nome dos 12, ele é como que um porta-voz, mas ele tem uma fé verdadeira. Jesus vai confirmar isso mais tarde, que não é uma fé que alguém disse, mas porque aquele dom foi dado por Deus. E Jesus então alerta, cuidado, não digam isso para ninguém, porque a confusão é muito grande e as pessoas, a visão do povo de Israel é que venha um Messias político, aquele que vem fazer uma revolução política, afastar o perigo dos dominadores, tirar o opressor do nosso povo e estabelecer um reino humano. Ele, rei, sentado no seu trono, como tendo o povo todo como os seus dominados. Não é esta visão, não é isto que eu sou. Sim, eu sou o rei Messias, mas o Messias que dá a vida, que vem para entregar a sua vida. Pedro se rebela, de jeito nenhum. Como que indo na frente de Jesus, que caminha adiante deles, dizendo, por cima do meu cadáver você não passa. Eu não quero isso, ninguém quer isso, não aceitamos um Messias que venha sofrer. O Messias é vitorioso, corajoso e ninguém o combate. Pedro diz, esse é o pensamento dos homens, Pedro. Você é uma pedra de tropeço para mim. Portanto, saia do meu caminho, volte-se atrás de mim, você é discípulo e não aquele que quer mandar em mim. Para que nós tenhamos a consciência que Ele é nosso Mestre, é nosso Senhor, é aquele que por nós dá a vida, para que nós sim sigamos os seus passos, também servindo-o nos irmãos, como Ele veio para servir e dar a vida por todos. Discípulos do Senhor, nós somos chamados a servir e não para intervir. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.